Bem-vindos à nova temporada do Inspira Talks. Eu sou a Aline Santos, gestora de marketing e relacionamento do Inspira Mais. E hoje está aqui comigo o Eurico Mano, que lá na Arezzo, ele está na frente de toda a criação, estilo e desenvolvimento da Almi, uma das marcas do grupo Arezzo. Bem-vindo, Eurico. Obrigado, Aline. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é a sustentabilidade. Ai, ótimo. E sabe, Eurico, que assim, eu quero começar falando um pouquinho da tua trajetória profissional, mas antes te contando que quando a gente criou essa nova temporada do Inspira Talks, a gente definiu que um episódio, né, merecia ser da sustentabilidade, que é um pilar super importante hoje do Inspira Mais. E aí me disseram assim: Aline, tu tem que entrevistar o Eurico para esse capítulo, né? É super importante. E a gente foi atrás, né, dos contatos para te fazer esse convite. E aí, quando eu recebi o teu contato, né, e aí fui pesquisar um pouco mais, né, pra gente fazer esse bate-papo aqui de uma forma bem fluida, eu vi Eurico Mano. Eu disse, gente, tem tudo a ver. Eurico Mano, assim, que coincidência. E aí, fazendo uma brincadeira, já com o teu sobrenome, né, dessa importância que é um dos pilares da sustentabilidade, pessoas e tal, eu fiquei super feliz. Eu acredito muito em coincidências também. Então, é um prazer estar aqui pra fazer esse bate-papo contigo e te agradecer também por estar junto conosco, né, e por ser tão parceiro, assim, do nosso evento já de longa data. Mas me diz, Eurico, me conta um pouquinho, assim, de ti, da tua trajetória, né? O Eurico é carioca, mas tá aqui no Rio Grande do Sul, junto ao Grupo Arezzo, já há uns... Quase 2 anos. 2 anos, né? Estamos caminhando para 2 anos. Passa rápido. Conta um pouquinho pra gente de ti. Bom, a minha história é com calçado, na verdade, ela começa com 19 anos, quando eu começo como um júnior, numa marca carioca de calçados. E é muito curioso, porque para vocês aqui é muito comum trabalhar com calçado. Toda a cultura roda em torno do calçado, mas no Sudeste é muito diferente. Até quando você fala, eu sou designer de calçado, as pessoas param 2, 3 segundos para refletir e falar assim, realmente, deve ter alguém que pensa sobre isso, né? Porque é tão incomum pra gente isso lá. E eu fui realmente começar a trabalhar com calçado como designer assistente júnior com 19 anos para uma marca de luxo, né, de calçados femininos na época, que era a Constança Basto. Acho que quem é da antiga vai se lembrar. A gente teve uma repercussão e uma projeção, né, nacional e internacional muito grande na época. E isso durou mais ou menos uns 10, quase por volta de uns 10 anos, assim. Eu fiquei no mercado de calçado, fui evoluindo na marca, né, de júnior passei para sênior numa marca mais casual, conceitual, saímos um pouco do luxo, e depois eventualmente eu acabei propondo a abertura de uma marca masculina, que eu comecei, né, imagina, com 19 até os meus, 26 e tal, eu já estava num processo de amadurecimento, de autoconhecimento, e eu achei que o masculino faria sentido até por questões de possibilidade de mercado mesmo, assim, né. E fomos lá e abrimos uma marca masculina, e por aí eu fui. Depois fui, enfim, outras marcas cariocas, participando, né, de outras áreas, explorando outros lados criativos, como a cenografia na parte de VM, coordenando uma marca, enfim. Fui fazendo freelance até que no momento eu entendi que nesse meu processo de busca pessoal eu precisava ter o meu próprio negócio, né, a minha marca, me entender qual era a minha expressão criativa, depois de já ter trabalhado tanto com outras marcas, né, projetando para outras marcas. E aí eu abri o Humano Design Art, que aí foi um projeto que durou, né, até dura até hoje, assim, mas intensamente. Foram 10 anos, final de 2012 até 2022, 2023, né, de design de iluminação, mas sempre com um lado estético, de pesquisa por trás, né, e que foi muito bacana. Enfim, participei de feiras em Paris, na Semana de Design de Paris, Semana de Design de Milão, todas as feiras de design que a gente tinha aqui no Brasil, São Paulo, Rio. Ganhei um prêmio na Sérvia, né, em Belgrado também, numa semana de design lá. Então, assim, foi muito legal. Assim, foi um período muito interessante de amadurecimento da minha estética pessoal. Mas o calçado sempre esteve no meu coração, né? É inevitável. Se a gente que faz parte, a gente sabe, né, o quanto que... Não larga. Não larga, não curioso. Pois é. E em 2020, eu fui procurado por um cliente que queria desenvolver uma marca de calçados minimalistas, que na verdade é sobre a filosofia barefoot, né, que é pés descalço, que é uma marca onde você utiliza o mínimo de sola possível para ter o maior contato com o seu pé no chão, né? Uhum. E segundo essa filosofia, quando você tem maior contato com a superfície, você começa a desenvolver os teus músculos, né, a tua biomecânica do pé,
né, naturalmente você fortalece o teu pé, o teu tornozelo, as tuas pernas, e por consequência você fortalece o seu corpo inteiro Sim. desenvolvendo. É um pouco oposto do que o mercado em geral do calçado vai, mas eu achei muito interessante, enquanto filosofia, esse projeto, porque é uma forma também de contribuir para a saúde do ser humano. Sim. E aquilo me despertou, eu falei, por que você está tão longe do mercado de calçado? Né? Eu fiquei me questionando. Isso foi logo no pós-pandemia, né, que eu acho que estava todo mundo um pouco reflexivo, buscando, né, outros sentidos na vida. E ali eu entendi que seria muito interessante retornar um pouco mais, com mais corpo para o mercado de calçado, já que a gente estava falando nesse momento de vida, né, acho que a pandemia trouxe muito essa reflexão sobre a sustentabilidade, né, Claro. do porquê, do motivo da existência. E aí eu comecei a minha jornada, nessa busca de marcas sustentáveis, né, marcas que realmente, de fato, prezassem por essa filosofia e prática e tivessem esse olhar. Considerando que a sustentabilidade na minha vida eu estou falando, né? Estou contando a história. Claro, e vamos não, que vamos. ótimo. Sustentabilidade ela sempre fez parte da minha essência, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza. É algo que surgiu em mim e sempre teve muito natural, sempre foi orgânico. E eu acho que isso veio como consequência da forma de vida que eu tive, das práticas que eu tive e da forma como eu vivi a vida, né? Então, assim, por natureza, desde os 17 eu me transformei, eu virei vegetariano por fluidez, assim, fazer meditação, yoga. Natural. Foi natural. Eu nunca refleti sobre todos esses assuntos que são tão importantes e que a gente vê hoje em dia em torno do vegetarianismo e do veganismo também. Eu simplesmente achei que era o meu caminho e fui seguindo. Então eu acho que conexão com a natureza, o fato de não comer, né, carnes e animais, eu acho que tudo isso de alguma forma, não que seja obrigado, ou que seja, eu sou nem zero radical, assim, me conectou à essência da natureza e da vida, porque eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, para mim, eu penso muito em fazer, qual é a forma mais correta de se fazer as coisas, né, em ajuste com a natureza. Então eu acho que todas essas minhas práticas geraram comportamentos em mim que hoje em dia tem esse nome de sustentável, mas que há 10, 15 anos atrás, quando eu conversava sobre isso, era ecologia, eu acho, né? Sim, o termo era ecologia. Ecológicos, os calçados, eles eram ecológicos, né? Tava muito vinculado a só, assim, o ambiental, né? Com Exato. certeza. A gente tinha muito isso. Eu me lembro que, volta de 2005, 2004, eu tinha lido um livro que eu acho, era um livro de vários designers holandeses, belgas, enfim, era Fashion Body Cult, eu acho. Não sei como era exatamente, mas enfim, eles já falavam sobre os gastos de água absurdo com a produção têxtil, e aquilo me impactava de um jeito, e eu trazia isso para as rodas de conversa. As pessoas me olhavam com uma cara assim do tipo, oi, o que você está falando? Como assim? E foi muito curioso, assim. Então, entender que depois de 15 anos isso faz sentido, me trouxe também eu acho que revigorou, né, a minha emoção de tipo assim, não, agora está no momento da gente voltar para o mercado e poder de fato contribuir, tentar, né, contribuir mesmo para fazer a diferença. Que bacana, e tu te conectando sempre com o teu propósito, assim, de vida. Pois é, eu acho que sim, acho que faz parte da minha essência, essa busca. E a gente estava falando sobre astrologia no começo, né? Acho que o meio de céu em aquário ajuda muito a gente a querer criar essa proposta não só pra gente, mas pro todo, né? Contribuir pra melhora do todo, assim. Ai, que legal, que bonito isso. E claro, né, a gente sabe que a Almi, ela é uma marca relativamente nova, mas ela já se tornou referência em conforto, em sustentabilidade. Ela atua fazendo algumas pesquisas como um laboratório, assim, de inovação, né, até para pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para calçados e que são confeccionados com impacto ambiental, assim, zero, né. Pesquisando um pouco sobre vocês e o que a gente conhece também de mercado, tem a questão da compensação das emissões de carbono na produção, análise do ciclo de vida, ou seja, mensurando os impactos ambientais causados ao longo da vida do produto, que começa lá na origem, nas matérias-primas, até, né, os processos fabris, descarte, destinação final. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que surgiu essa ideia do Grupo Arezzo, né, em criar a marca. Ela começou com um nome, depois ela mudou, ela veio pra Almi, né, e como é que foi, assim, esse processo todo lá dentro? Bom, o encontro com a Almi realmente foi um encontro muito feliz, assim, porque como eu estava sendo essa busca, né, dessa marca que tivesse um propósito, que tivesse um compromisso com a sustentabilidade, e eu não imaginei que eu fosse encontrar isso no Brasil, honestamente, eu fiquei muito surpreso. E, enfim, a nossa relação foi muito rápida. A gente flertou e casou assim. Em 2 semanas eu me mudei para Novo Hamburgo para tocar esse projeto.
A Alme, ela descende de uma outra marca que já existia, que era a Alme, que era uma marca de conforto feminina, né? E por vontade do Grupo Arezzo, né, do próprio Alexandre, existiu uma necessidade de transformá-la numa marca sustentável, por entender todo esse momento que a gente vive, né, e o compromisso do grupo também, né, com a causa. Eu acho que foi uma decisão muito assertiva nesse sentido, né, de precisar ter uma marca sustentável ali dentro do grupo, até porque é inevitável, né, olhando para daqui a 5, 10 anos, vai ser essencial a gente realmente amplificar as práticas sustentáveis no mercado como um todo. Então a Alme, ela já existia enquanto marca, porém ela foi reformulada, né, rebranded, que ela rolou um rebranding nela, a partir de novembro de 2021. Tá? Então a gente tem 2 anos, a gente fez 2 anos agora em novembro, de marca sustentável, onde a gente tem esses 3 pilares. A gente manteve o pilar do conforto, Sim, tá? Que é essencial, inclusive para sustentabilidade. Eu falo que, gente, conforto é o compromisso afetivo que você cria com o produto. Se o teu produto não for confortável, você não vai ter uma relação de longa data, de longa vida com ele. Você não vai querer estar com ele todo o tempo. Com certeza. Então eu acho que isso eu acho muito assertiva essa decisão. A segunda, sustentabilidade, óbvio, né? Então a gente pensa muito na composição desses produtos, na seleção de matérias-primas com menor impacto ambiental, né? Você até tinha comentado, não é que o impacto seja zero, mas a gente realmente busca por um menor impacto ambiental, a gente busca por matérias-primas que realmente gerem o menor impacto possível. Claro. Porque a gente sabe que, né, a dificuldade que é em qualquer mercado, mas principalmente no Brasil ainda, né, no desenvolvimento dessas matérias-primas e no custo de tudo isso também, né? E o terceiro, design. Quando eu falo design, as pessoas elas estão observando os nossos produtos, eu falo design não é exatamente, né, porque a gente tem essa concepção, eu acho que cultural, de que design tem que ser uma coisa super arrojada, futurista, senão não é design. Não, design ele está justamente no pensamento de produto, né, no raciocínio que está por trás daquela estética que cria aquele produto. Né, e a funcionalidade que seja dele. Funcional, claro. Exatamente. Então, quando eu falo em design, eu falo que o nosso design é um design silencioso, porque o nosso produto ele tem um compromisso de ser um produto atemporal. Então, ele tem que estar no teu guarda-roupa e ele tem que funcionar para você o ano inteiro. Daqui a 3, 4, 5 anos, se você tiver com ele lá, ele não vai gritar, olha, eu sou de 2020. Não tem um prazo de validade. Não tem um prazo de validade, exatamente. Ele funciona com tudo. Então, com essa coerência, a gente trabalha, né, a nossa paleta de cor. Tudo que envolve o universo Alme, ele tem, de uma certa forma, uma estética discreta, eu diria. Tá? A gente até pode trabalhar um ponto, alguma coisa, obviamente, que está acontecendo de tendência, mas a gente entende se aquilo ali tem coerência com a nossa marca. E aonde eu consigo trazer essa coerência estética, de forma que aquilo não gere um ruído na marca, ou, pior ainda, né, gere uma falta de identidade, porque eu acho que é grande desafio de todo mundo, né, de qualquer marca hoje em dia, tá cada vez mais comprometida com o desenvolvimento da sua identidade, né? Sim, com a alma do negócio. Com a alma do negócio. Porque, assim, produto a gente tem muito já no mercado, né? Agora, identidade que gera valor de marca é um processo que leva mais tempo para ser construído, mas em compensação, quando você ganha ele, quando você se encontra com esse valor, ele faz o teu projeto realmente brilhar, né? Ele faz o seu projeto se destacar, ele tem uma identidade, ele é identificável no meio de um mar de produtos. E o consumidor, ele entende essa autenticidade, né? Ele sente, ele percebe, assim, e valoriza. Às vezes, exatamente, ele talvez não saiba como chegar lá, mas quando ele vê, ele sabe identificar, fala, entendi, aquilo ali tem identidade, aquilo ali pertence a tal marca. E a gente sabe que pelo menos, eu valorizo muito a identidade, porque eu acho que inclusive, eu acho que é uma das grandes crises que a gente vive no mundo hoje em dia. O ser humano em si, né, é uma crise de identidade. Sim. Né? E eu acho que quando você entende quem você é um pouco mais, naturalmente você consegue colocar para fora aquilo que você veio, né, fazer. Sim, não, com certeza. Nessa história toda, assim, quais os maiores desafios que tu encontra na indústria de calçados quando se trata de uma gestão voltada à sustentabilidade? Bom, eu vou falar um pouquinho, ainda continuar respondendo a tua pergunta anterior e junto com essa. Tá. Sim, a gente é uma marca carbono neutro, né? Como você falou lá atrás, sobre a ACV, sobre todo esse processo de cálculo de carbono. O que acontece? Eu acho que existem grandes desafios no mercado hoje em dia, principalmente se tratando de uma marca sustentável, no sentido de que a gente tem um compromisso. Acho que qualquer marca que se propõe a ser sustentável, não existe hoje em dia ainda, e eu acho que dificilmente vai existir no futuro, uma bula ou um direcionamento claro e concreto do que você tem que fazer. Eu acho que
a sustentabilidade em si ela está sendo descoberta, né? A gente está descobrindo, a gente junto, né? Na experiência, botando em prática planos, e você vai entendendo se aquilo ressoa ou não ressoa, ou quanto que aquilo é funcional ou não, qual é o retorno que aquilo te dá, tanto, né? Eu acho que em todos os âmbitos, não só o financeiro, né? Então eu acho que a sustentabilidade ela ainda é um grande laboratório para todas as marcas que estão dispostas a mergulhar nessa proposta. Bom, a gente tem um compromisso, né? A gente faz o ACV. O que é o ACV? É a análise do ciclo de vida, né? Ou seja, a gente tem como premissa acompanhar cada etapa da produção desse produto. Então a gente precisa catalogar e registrar cada momento dessa produção. Quantas pessoas foram incluídas, que máquinas isso passou, qual era a voltagem das máquinas, a fábrica tem energia elétrica, energia solar, quanto que gastou de luz, de água. A gente consegue, acompanhando essas etapas, mensurar. Porque assim, hoje em dia se fala-se muito de carbono neutro, e eu acho que é um ponto de atenção, né? Mas carbono neutro, é importante que a gente leve isso muito a sério nesse sentido, porque se você não consegue mensurar essas etapas, fica muito vago o que você vai compensar. Então a gente consegue analisar cada parte dessa etapa, mensurar exatamente quanto cada produto, né, emitiu. Por exemplo, esse tênis, que é o Carbon Neutral, a emissão dele foi de 7,37 de CO2 na atmosfera. Então é praticamente 50% do que um tênis tradicional emitiria. Né, em torno de 15% a 20%, dependendo da quantidade de material. Exatamente, é um percentual bem mais alto, muito significativo. E, de novo, isso é muito bom já, mas nunca vai ser o ideal, porque a sustentabilidade ela está sempre, eu acho que o nosso desafio é sempre melhorar cada vez mais. Sempre evoluindo, né? Mas aí você fala que é um tênis que você tem aqui uma sola de TR ecológico, né, que leva óleos vegetais, óbvio, tem uma composição de óleos minerais, mas com uma quantidade maior de óleos vegetais. Em cima a gente tem o nosso Eco Bambu, né, que é um laminado com a base têxtil de bambu. Os cadarços de fio de PET reciclado, o forro feito de fio de PET reciclado, uma palmilha que a gente tem de EVA com a porcentagem de 25% de EVA verde, né, que descende da cana-de-açúcar. Então, assim, é um produto muito pensado para ser um produto sustentável. E eu acho que, além do produto, a gente tem um compromisso com o cliente de mostrar que é possível fazer. Né? Eu sou uma pessoa eternamente insatisfeita com os processos, porque eu sempre acho que podem ser melhores em tudo na vida. E eu acho que isso, de alguma forma, leva a gente a outros patamares. Então, assim, a gente já está muito satisfeito com esse tênis, mas a gente já está pensando como é que a gente pode, ali na frente, melhorar os próximos calçados, né, com as experiências que a gente está tendo, porque eu acho que é muito sobre isso. E aí, quando entra nessa questão do ACV, que também é importante falar, né, toda essa possibilidade que a gente tem é porque a gente está dentro do grupo Arezico, né, a gente tem ali uma estrutura que permite a gente esse tipo de prática, porque são práticas muito custosas, né? Embora a marca seja pequena, seja menor, ela está realmente colocada debaixo de um guarda-chuva que permite esse tipo de prática. Mas aí eu acho que é isso, a gente tem um investimento altíssimo, e aí se, por exemplo, eu quero melhorar esse tênis para uma próxima coleção com outro material, eu vou ter que fazer um processo de ACV completo de novo, porque não só da produção, o nosso ACV ele não só tem o escopo de produção desse tênis, mas como eu tenho o escopo de produção da fábrica, da matéria-prima, de onde ele veio, o trânsito que essa matéria-prima fez do ponto de nascença dela até chegar até mim, né? Por isso também que a gente tem um compromisso de só trabalhar com matérias-primas produzidas no Brasil. O que é sensacional, né? Mas limita ainda mais a nossa capacidade de elaboração, a variedade de matérias-primas também que a gente tem à nossa disposição, porque assim, tem coisas incríveis que eu quero trabalhar, mas se elas vêm da China, não tem a menor condição de acordo com a estrutura que a gente tem ali, né, com o que a gente se comprometeu, eu não posso comprar e trabalhar com a matéria-prima que vem de fora. Então, assim, além da gente ter todo esse trabalho profundo por trás de composição, ACV, né, neutralização de carbono, a gente ainda tem um compromisso de fomentar e elaborar o nosso mercado interno, que eu acho muito legal. Claro, que desenvolve a nossa, né, as nossas empresas locais, que é incrível. Nossa economia, né? Sim, com então certeza. Eu acho que é muito... e tem um ponto muito interessante. A gente compensa nossas emissões de carbono num projeto que acontece na Amazônia, no Vale do Jari. E para esse tênis se chamar carbono neutro, eu trouxe essa ideia de a gente desenhar a topografia. Eu acho que, será que dá para ver aqui? Seria incrível se desse pra gente focar e mostrar, senão a gente
consegue mostrar depois, porque realmente, assim, tem todo um desenho ali, é pra ser os rios? Exato, não, é a topografia, e no centro tem um desenho mais profundo, Gente, que é justamente o lindo. Rio Jari, que dá o nome dessa região. Então, assim, é um produto que eu costumo falar para o pessoal que, assim, a gente, enquanto, né, foco em sustentabilidade, a gente tem um compromisso de pensar em todos os detalhes, e não só no produto, mas, assim, a gente está num processo de desenvolvimento, de transição de consumo, é o que eu chamo esse momento, né? A gente está saindo de um consumo tradicional para um consumo mais consciente. Então, a gente, nós, enquanto designers e produtores de produto, é importante que a gente pense que o produto ele não precisa terminar ali, ele pode ser educativo, ele pode ser informativo, e ele tem esse compromisso, já que a gente está se predispondo a consumi-lo, a produzi-lo, né? Eurico, não estava nem previsto fazer essa pergunta, né? Mas tu trouxe tantos detalhes, né, desse modelo de tênis que tu tá usando. Como é que vocês comunicam isso pro público final, né? Porque, assim, existe hoje, às vezes, até uma lacuna no mercado. Tu compra, né, um produto e nem sempre tu tem toda a informação dos atributos, né? De tudo de bom que tu tá fazendo ao adquirir aquele produto, né? Dos elementos que estão inseridos. Como é que vocês fazem essa comunicação? Porque é o nosso papel também, educar o consumidor final, né? A gente está desmistificando a sustentabilidade, como tu comentou. Eu acho que tá todo mundo aprendendo juntos, o que eu acho que é incrível, né? A gente fala numa geração de tanta, da colaboração, né? Da economia colaborativa. E a gente precisa pensar no consumidor final também, né? Sim. Em levar para ele que, de repente, essa pauta não é diária, como é pra gente. Como que vocês levam essa comunicação dos atributos de um produto Almi pro consumidor? Isso é muito importante, exatamente. A gente entende que o nosso compromisso não é só produzir um produto, mas é entregar o máximo de informação para esse cliente. Contar a história. Contar a história. Porque, inclusive, eu até brinco com o pessoal. Eu gosto, né, de ter um envolvimento na marca 360. Então, eu não só fico no P&D, mas eu gosto de estar sempre em comunicação com a frente de loja, com o pessoal do comercial. A gente tem 2 lojas físicas em São Paulo, né? A gente tem 3 canais: as lojas físicas, a web e o canal multimarcas. Então, eu acho muito importante, sempre que possível, eu estou sempre conversando com o pessoal, né, compartilhando essas informações. A gente tem treinamentos constantes com a nossa equipe para que eles possam estar realmente imbuídos dessa filosofia, né, e não só da teoria, né, não só do conhecimento, da informação, mas do conhecimento, da filosofia também. Então, a gente tem esse compromisso. E as nossas lojas, assim como o nosso discurso, elas são altamente educativas. Então, você entra nas nossas 2 lojas físicas, você tem realmente uma possibilidade de ter uma experiência mais profunda da marca. Uma imersão. Porque, por exemplo, os produtos que possuem o ACV, eles têm um QR Code, onde você consegue ali acessar toda essa transparência. Então, você vai entender aonde eles foram produzidos, por quais fábricas ou regiões eles passaram, essa composição material que eu te falei agora, né? Então, eles conseguem entender e eles conseguem ver a pegada de carbono desse produto. Então, já é uma forma tecnológica da gente compartilhar essa informação. Isso também está no site. E nas lojas, a gente tem os QR Codes do lado de cada produto, além da gente ter, às vezes, quadros, né, como se fossem gráficos mesmo, pontuando, né, o que cada material é, né? Isso dentro do site a gente tem também. Então, assim, a gente tenta ao máximo transbordar essas informações para aquele cliente que deseja elas, porque a gente sabe que nem todo cliente tem esse interesse, né? E tudo bem, porque, de novo, a gente está numa transição de consumo. Claro. Isso é um momento, aquele cliente, é que nem bula de remédio e aquelas definições, né, de composição de alimento. Nem todo mundo lê, mas tem que estar ali. E eu acho que isso cada vez mais vai ser o nosso futuro, porque isso é um compromisso que as marcas têm que ter, de transparecer os seus componentes, de comunicar ao seu cliente, porque, de novo, o cliente é nosso compromisso compartilhar essas informações, né? E educar esse cliente. Sim. Faz parte também do próprio DNA da marca, né? Faz parte. Que legal. Tu comentou sobre essa a utilização, né, das matérias-primas brasileiras, né? Do compromisso também acaba sendo, né, um trabalho colaborativo que tu faz com essas empresas de desenvolver, o que eu acho incrível. E quais são os desafios nessa seleção de materiais? Devem ter aí, né, no meio do caminho, assim, nessa jornada, alguns desafios, né? Como é que os fornecedores, eles estão recebendo também, né? E aí eu vou fazer aqui já, pegar a dica, porque são a maioria dos nossos associados, né? Justo. Associados à Sintecal. Alguns, com certeza. Eu acho que bastante, na verdade, né? Eu acho que quando a gente se predispõe a trabalhar com sustentabilidade, eu costumo falar que sustentabilidade, ela não é exatamente
ela pode ser uma decisão que você toma na sua vida, e eu acho importante que se tome, e que se faça ela de forma, talvez inicialmente mecânica, porque através da prática a gente vai chegando a uma certa maestria, ou se é que existe essa maestria, mas você vai dominando aquilo, né? Mas eu acredito que a sustentabilidade ela é muito além de uma prática, ela é uma filosofia de vida, né? Ela é um lifestyle, na minha opinião, assim. Eu acho que eu dei sorte porque os movimentos da minha vida naturalmente me levaram para isso. Então, para mim não foi nada sofrido, né? Pelo contrário, eu encontro hoje em dia um conforto. E esses desafios que você sugere, existem muitos, eu acho que em todos os âmbitos do nosso desenvolvimento de produto, de uma marca nova e uma marca sustentável, que embora a gente esteja, né, a gente pertença ao guarda-chuva do Grupo Arezzo, a gente é uma marca independente ali dentro, a gente tem compromissos comerciais para bater, claro. Né? Então, assim, realmente é um grande desafio, e com tudo isso, né, junto, a gente não é uma marca tradicional, a gente é uma marca sustentável. Mas como eu sinto esse chamado interno, tudo isso é muito prazeroso de se desenvolver, assim, todos esses desafios por um motivo muito nobre, e eu acho que eles se justificam. Então eu vou te falar, eu acho que é muito importante, né, quando você está trilhando esse mercado, é você entender quem são os seus parceiros, né? E de verdade, porque o que eu falo para os meus parceiros, que hoje em dia são fornecedores, se tornam amigos, claro. Né? Eu acho que o primeiro ponto é você entender quem é o teu network, com quem você pode contar, e ser o mais transparente possível, né? E fomentar essa amizade além só do trabalho. E quando você entende quem são essas parcerias, você entende que aquele ali é a tua rede de suporte mesmo, claro. Né? Você começa a se desenvolver ali dentro. Então, eu percebo, né? Eu percebo que eu tenho uma forma de trabalhar ali dentro, junto com a minha equipe, Josi no sourcing, Moisés nos materiais, que são pessoas sensacionais, assim, que me dão total suporte, né? Tanto com os nossos fornecedores nas pesquisas e na hora de negociar, é a transparência. Sim. A gente, por ser uma marca pequena, a gente já parte dessa premissa, fala, olha, os nossos volumes são esses, a gente está iniciando, o nosso projeto tem essa projeção de crescimento, ela às vezes tem um ritmo que não é o ritmo do mercado, mas ela é um pensamento para a longa vida. Claro. E uma relação de longo prazo. E uma relação de longo prazo. Porque aí você começa a fidelizar essa relação. Então, aqueles que estão ali junto com você nesse começo, né, são os que eu quero que estejam comigo no meio e lá na frente. Entendeu? Mesmo que de algum momento, e sempre que tem alguma necessidade de renegociação, a gente senta na mesa e a gente é transparente um com o outro. A gente não faz esse jogo. Porque eu acho que isso é o que vai dar longa vida aos nossos produtos e ao nosso relacionamento. E é curioso como tem gente disposta a trabalhar nessa outra frequência da negociação, da transparência, sabe? De começo, você vê que as pessoas ficam um pouco desconfiadas, os fornecedores não sabem ainda, estão acostumados com uma cultura, né, mais tradicional, mas quando você realmente mostra essa consistência e essa visão, é que nesse sofá as pessoas ficam mais confortáveis com você. Sim. E aí você de fato consegue se conectar. Né? E a gente consegue trabalhar junto, e a gente consegue falar, olha, pô, esse produto tá legal, mas assim não tá bom, olha, meus mínimos vão ser esses agora, vamos junto, vamos, não vamos, você pode? Não, não posso, então onde é que eu posso? Eu acho que o tempo inteiro é negociação, é entender o que é possível para o outro, o que é possível para você, e chegar no meio desse caminho. Que bom para os dois lados. Tem que ser. É um trabalho de confiança, é fluido. É um trabalho de confiança fluido, e eu posso te dizer, assim, tenho tido nesses últimos 2 anos de Alme, assim, são poucos os nossos parceiros ainda, mas os que são, eles são muito... É muito legal ter eles próximos, sabe? A nossa conversa é muito transparente, então eu posso tranquilamente falar, sabe? A nossa relação com a Caymmi, que é sensacional, que apoia a gente, sabe? Que permite que a gente possa estar experimentando novas tecnologias, desenvolvendo esses materiais. A Jomo também tem um carinho absurdo, são super abertos, sabe? Sim. Querem fazer acontecer. E óbvio, às vezes a gente não consegue de fato chegar aonde a gente precisa, ou nos mínimos, mas assim, a gente não perde a conexão, sabe? A gente não abre mão disso. Eu acho que a boa relação está acima disso, porque se a gente não consegue agora, ali na frente a gente vai conseguir. A gente está batalhando para isso. Então, esses são poucos, são alguns, né? Óbvio que tem alguns outros também, mas que eu poderia te dizer desafios, eu acho que é isso, é criar uma boa relação. O bom caminho, pelo menos para mim, tem sido criar uma boa relação baseada na transparência, mas sempre todo mundo com um olhar em alcançar um objetivo que é o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Sim.
Que legal, eu sinto um carinho, assim, quando eu te ouço falar, fico feliz. São empresas que são participantes do Inspira Mais, são associadas, a gente sabe do trabalho e do comprometimento deles, então a gente também tem um carinho grande, eu sinto isso vindo, assim, de te falando também deles. Sim, porque realmente a gente conseguiu desenvolver esse canal, e é tão satisfatório isso. Claro, torna o trabalho mais prazeroso também, Pois é, né? total. O que te inspira para fazer o desenvolvimento dos produtos, assim, né? Uma cidade, uma região. Tu mostrou aqui, né, a sola, né, do teu tênis, que é lindo. Como é que funciona, assim, esse processo? O processo criativo, para mim, ele é muito peculiar, né? E eu acho que ao longo dos 10 anos do meu projeto da Humano, né, o Design Art Lab, que eu desenvolvi, eu fui encontrando a minha forma de fazer as coisas. Porque como era um projeto muito autoral, eu desenvolvi uma identidade muito própria, eu comecei a desenvolver uma autoconfiança no meu processo criativo, né? Então eu sinto pouca necessidade, às vezes, de me adaptar em termos criativos ao que o mercado propõe e muito mais ao que eu acho que é interessante para aquela proposta. De novo, a Almi não é uma marca esteticamente ou em termos de produtos super criativo, porque não é a proposta da marca. Né? E isso eu respeito esse limite. Aonde eu posso ser criativo é a forma como eu pesquiso, que é, por exemplo, o meu mood board, ele não é cheio de referências do que o mercado está produzindo. Sim. O meu mood board, ele basicamente são cores e texturas da natureza. Ai, que lindo. E ele vai trabalhando num gradiente, né? No inverno são mais escuras e no verão são mais claras. Mas Como assim, a natureza se comporta. Exatamente. Sim. Então você olha para aquele mood e todo mundo que entra na sala e olha... Fica sabe? até mais... Não, dá uma tranquilidade, dá uma acalmada, assim, eu chamo, é um quadro, ele realmente é um quadro, mas porque ali eu me entendo. E aí quando você começa a olhar aquele quadro, à medida que a coleção foi desenvolvida, você vê os movimentos orgânicos e sinuosos que deram origem à sola, você vê as paletas de cor, que são sempre mais sóbrias, que também saem dali. Então, assim, nesse processo eu gosto de ser muito fiel e leal ao meu processo pessoal. Sim. Mas aí quando chega na parte de materializar, eu realmente entendo quem é essa Almi, né, que está nesse caminho, nesse processo de se desenvolver, e ali eu coloco realmente da minha porcentagem criativa aquilo que eu acho adequado e que funcione, que seja comercial para a marca. Lindo! E como é que vocês conseguem alinhar assim, o design, essas inspirações, né, com os desafios técnicos? Isso também a gente sempre, né, ouve muito falar dentro das empresas. Nossa, a gente tem um setor de desenvolvimento super criativo, mas nem sempre a gente consegue colocar isso, né, na parte técnica, assim, do produto, no processo fabril mesmo, né? Seja em relação a materiais mesmo, ou no processo. Tem esse entrave, às vezes, lá dentro? Eu acho que em todo processo criativo existe atrito. E o atrito que eu falo não é no sentido de um atrito desconfortável. Né? Eu acho que é um atrito positivo. Eu acho que a vida ela surge do atrito, né? Em tudo, na verdade. Né? Ela surge desse afeto, desse encontro de coisas onde brota-se uma terceira coisa. E eu acho saudável que seja. A gente tem uma equipe de industrial sensacional ali dentro da Arezzo. Tá? Eu costumo brincar que a nossa fábrica de amostras é a fábrica dos sonhos, porque assim você consegue materializar produtos com uma facilidade e uma rapidez, né, muito produtiva para quem é criativo, né, liderada ali pelo João Fernando, o Melre e o Thiago Fauci também, que são pessoas muito queridas e que apoiam muito o projeto e que estão muito presentes assim, né, dentro das possibilidades. É um privilégio, né, ter essa fábrica de amostras, privilégio. Com certeza. E eu acho que qualquer relação é isso. Você chega com a tua proposta, você entende, né, o que o lado técnico tem a te dizer, né, a gente tenta junto chegar a uma conclusão, aquilo que é possível, que é viável, a gente segue, o que não é possível a gente descarta, a gente se adapta e se ajusta. Eu acho que mais importante, porque de novo, como eu vejo a Almi muito mais como um resultado desses encontros, até mais técnica nesse sentido, do que algo muito criativo, sabe? Você entende? Eu acho que a criatividade, por exemplo, ela fica na sola, ela vai ficar em pontos que dão, mas em termos de cabedal, eu acho que, de novo, é um produto para ser atemporal. Ele não é um produto datado. Então, fica mais fácil o nosso desenvolvimento quando a nossa estética ela é menos carregada. Sim. Tá? Então, eu acho que isso facilita muito também o processo de materialização desse produto. Legal. Almi Retorna é um projeto que vocês têm. O que é esse projeto? Para quem ainda não conhece, né? E os consumidores estão dando respostas, compreendendo, né? Como é que vocês sentiram, assim, no lançamento do Almi Retorna? Bom, o Almi Retorna, ele é um processo, né, uma iniciativa de logística reversa dentro da Almi,
né? A gente tem, de novo, como eu estava te falando, as nossas lojas são educativas, então a gente tem dentro de cada loja um compartimento, né, onde esse cliente, o nosso cliente, ele pode retornar com o calçado dele, se é da marca ou não, independente, e retornar e colocar ele ali dentro, né? Esse calçado ele é destinado, que não é um destino que é para a indústria de cimento, na verdade, né? Ele não é transformado num novo calçado, né? E nem vai também parar, nem vai poluir o meio ambiente. Mas como eu te falei, eu acho que todo projeto, todo processo de sustentabilidade, ele é um processo em andamento, em desenvolvimento, em processo de melhoria. Eu acho que tudo pode sempre alcançar um próximo patamar, né? E a gente já entende o cliente. Eu acho que o mais importante nesse projeto, nesse momento, é o cliente entender que existe a possibilidade dele retornar um produto que já chegou à sua vida final para ele de uso, né, para uma nova etapa, uma nova fase onde ele vai poder realmente ser inserido num novo ciclo. Eu acho que esse é o processo educativo do Alme Retorna, né, inicialmente. Tenho sonhos de em breve a gente conseguir estar transformando esses calçados em solas ou em novos materiais, e eu acho que esse é o futuro, né, mas nesse momento é o que a gente faz com ele. Eu acho que ele é um projeto muito importante de conscientização desse ciclo de produto. Ai, Eurico, nossa, eu ficaria acho que muitas horas aqui conversando. Tô me sentindo bem, a gente já se encontrou, tava eufórica, muito feliz por esse encontro. Tô me sentindo bem mais tranquila, assim, falando contigo. Eu também, tô adorando. Eu adorei também, muito obrigada. A gente tá chegando ao fim, mas assim, agradeço muito em nome do Inspira Mais por ter topado o nosso convite, em compartilhar a tua visão de mundo, né, a tua visão sobre sustentabilidade, o conceito e esse trabalho que a Alme vem fazendo no mercado, que é super importante. E falar sobre sustentabilidade é um assunto, assim, que é pauta cada vez mais recorrente dentro do nosso evento, do Inspira Mais, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de janeiro, aqui em Porto Alegre, no Centro de Eventos Fiergs. Eu vou estar lá, o Eurico também. A gente espera todos vocês. E para finalizar, eu vou quebrar totalmente o protocolo e eu vou finalizar contigo, se tu quiser deixar uma mensagem para a turma que está nos assistindo. Pessoal, bom, eu acho que falar de sustentabilidade é a gente falar realmente de algo muito maior, né? Dessa busca. Eu acho que a sustentabilidade ela tem a ver com o autoconhecimento, ela tem a ver com você entender os movimentos da natureza e entender como é que você consegue, dentro do teu próprio universo, né? Você não precisa estar em um outro universo, você pode começar qualquer prática que seja pequena, dentro de casa, dentro do seu quarto, né? E eu costumo brincar não, mas é sério, que a sustentabilidade ela começa dentro dos seus pensamentos, né? E eu faço isso muito comigo, assim, às vezes quando eu estou muito crítico com a vida ou com alguma coisa, eu falo assim, tá, mas onde é que está a sustentabilidade no meu raciocínio, na minha forma de pensar? Porque eu acho que a partir dali a gente consegue pensar e repensar e mudar. E o que eu posso contribuir, né? Às vezes eu acho que muitas pessoas, até os jovens, talvez fiquem um pouco angustiados de precisarem fazer algo grande, mas eu acho que a grandeza dos atos, eles são consequência daquilo que você começa pequeno, né? Então você pode começar, sabe, que seja separando o seu lixo, que seja consumindo menos um determinado produto, ou optando por outro, ou consumindo alguma coisa diferente, enfim, dá para começar. O importante é você começar a se movimentar nessa direção. E naturalmente a sincronia da vida vai tomar conta de trazer novas práticas e novas pessoas e novas soluções para você, né? Bom, isso eu acho que é em termos de sustentabilidade. E com relação ao Inspira Mais também, eu preciso compartilhar que é uma feira muito importante, eu acho que para fomentar essa visão, né, esse olhar, né, de novas soluções. Eu acho que é um evento inspirador, acho importante estarmos presentes para a gente trocar, compartilhar, enfim, conhecer novas soluções. Tenho bons parceiros que frequentam a feira, assim como a gente também, então vai ser um prazer encontrá-los por lá. E muito obrigado por esse espaço, por a gente estar abrindo essa conversa que é tão essencial e tão importante nesse momento. E quiserem conhecer mais a Alme, www.somosalme.com.br e o Instagram, @somosalme. Eurico Humano, _ não, o meu Instagram é humano, _e. E mais uma coisinha, importante a gente lembrar que a Alme trabalha com a numeração do 33 ao 44, tá? Então ela é masculina e feminina. Então isso eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque é para todo mundo. A Alme é para todo mundo. Nossa, incrível. Obrigada, Eurico. E obrigada a vocês que nos assistiram até agora, que ficaram aqui conosco em mais um episódio do Inspira Talks. A gente se vê no próximo. E também eu te espero em janeiro no Inspira Mais, dias 23 e 24, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Obrigada. Tchau, tchau.